Olá, meu irmão e minha irmã, sejam bem-vindos ao nosso grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. Hoje vamos meditar um texto muito conhecido e muito bonito também, Jesus que visita as irmãs Marta e Maria. Para entendermos esse texto, vamos primeiro entender os personagens do texto. E óbvio, o personagem mais importante é Jesus, que aqui faz algo estranho, extraordinário para o seu período, para a sua época. Primeiro, ele vai à casa de duas irmãs. Nós sabemos pelo Evangelho de João que Marta e Maria tinham um irmão, Lázaro. Mas Lucas não nos fala do irmão. Por quê? Para deixar em evidência o fato de que Jesus visita uma casa na qual vivem duas mulheres. Não há uma presença masculina, ao menos não indicada pelo evangelista. A não indicação de uma presença masculina, que João nos diz ser o irmão, chamado Lázaro, cria uma situação muito particular. Jesus é homem e visita uma casa onde se encontram duas mulheres, sozinhas, sem um homem junto delas, um marido, um irmão ou o pai. Já estamos diante de algo extraordinário. Jesus rompe uma convenção social, cultural, que marcava a distância homem-mulher. Segunda coisa, nessa casa, Jesus propõe a essas duas mulheres, irmãs, um ensinamento. Por mais sintético que seja, é sempre um ensinamento. Aqui temos uma segunda coisa extraordinária. Não era comum no judaísmo que se ensinasse alguma coisa, sobretudo relacionada a Deus, para as mulheres. Esses ensinamentos eram direcionados quase que exclusivamente para os homens. Quase que exclusivamente porque tinham sim algumas mulheres que recebiam formação, mas era algo tremendamente raro. A grandíssima maioria das mulheres não podiam participar de momentos de formação. Então Jesus rompe com uma convenção social, distanciamento homem e mulher, e Jesus ensina para mulheres. O que quer dizer isso para nós, do ponto de vista simbólico? Em Jesus, nós descobrimos sempre com mais firmeza e certeza que a palavra de Deus é dirigida a todo ser humano, a toda mulher e a todo homem que se disponibilizar a ouvir esta palavra e, na escuta desta palavra, tornar-se discípulos de Jesus. Vejam como a ação de Jesus, portanto, carrega uma força significativa tremendamente grande, uma força que muitas vezes é necessário que nos recordemos, porque na prática da vida podemos nos esquecer, enfatizando os elementos de distância, os elementos de discriminação, de favorecimento de determinados grupos em detrimento de outros. Os outros dois personagens, obviamente, são as duas irmãs. As duas ali desempenham funções diferentes na cena, mas as duas funções são em relação ao hóspede. Marta é aquela que se preocupa de servir a mesa. Ora, o hóspede chegou, provavelmente de viagem, é preciso servir alguma coisa, dar de comer e de beber a esse hóspede. Lucas não nos diz se Jesus está sozinho ou está com os discípulos também, ou seja, se tem um grupo grande para dar de comer. Por que quer colocar em evidência a pessoa de Jesus e o diálogo dele com essas duas mulheres? De qualquer modo, Marta faz aquilo que na época era típico da dona de casa, preparar a comida para o hóspede que chegou. E Maria? Maria também exerce uma função em relação ao hóspede. Ela é aquela que faz sala, ou seja, quem entretém o hóspede, enquanto alguém na cozinha prepara a comida para o hóspede. A particularidade é que normalmente quem fazia sala para o hóspede era o homem, o dono da casa, o marido, o patrão. Mas aqui nós não temos uma figura masculina além daquela de Jesus. Portanto, as duas mulheres precisam desempenhar essas funções básicas de hospitalidade. Fazer sala para o hóspede e preparar a comida para o hóspede. Porém, aquilo que primeiro diz respeito a funções em função do hóspede, adquire um valor simbólico e é isso que nos interessa. Por quê?
Porque ao descrever uma cena real, Jesus conhecia essa família. No Evangelho de João vemos que ele era amigo dessa família. O Evangelho não quer simplesmente contar algo que aconteceu, mas o Evangelho só nos conta algo que aconteceu porque vê nesse algo que aconteceu um significado válido para nós, que não estamos naquela casa e que temporalmente, historicamente, vivemos muito distante daquele tempo, daquele período. O Evangelho, portanto, está descrevendo a vida da própria igreja, que se relaciona com Jesus, o seu mestre. Nesse sentido, Marta, ela representa um excesso de zelo. Se prestarmos atenção no Evangelho, Jesus não chama a atenção de Marta porque ela está trabalhando. Seria um absurdo se ele fizesse isso. E no Evangelho de Lucas, em Atos dos Apóstolos, toda a obra lucana escrita pelo mesmo autor, nós vemos que a igreja é muito ativa, de modo especial em Atos. O que ele chama a atenção, portanto? Repito, não é o serviço em si, mas é a atitude com a qual Marta vive o serviço. Preocupada, agitada. Tem uma ansiedade que faz com que ela tenha um excesso de zelo que se traduz quase que exclusivamente no agir, no fazer alguma coisa. Mas essa ansiedade, essa agitação, faz com que ela dê menos atenção a algo fundamental. Estamos diante de um ativismo, algo que nos ocorre constantemente nas nossas experiências comunitárias, nas nossas paróquias, por exemplo, e até na nossa vida pessoal. Muitas vezes nós caímos num ativismo, num fazer coisas, e vamos deixando de lado alguns fatores que são fundamentais, que qualificariam o nosso fazer de um modo muito mais positivo e consistente. Maria é apresentada, aquela que faz sala a Jesus, aquela que entretém o hóspede, como aquela que é entretida pelo hóspede, na verdade. Aquela que deveria dar atenção ao hóspede, presta atenção ao que o hóspede tem para dizer. Ao invés de estar agitada, ela se coloca aos pés de Jesus. Essa posição de colocar-se aos pés é uma posição paradigmática, ou seja, é um modelo para nós. Modelo do quê? Da posição da discípula. É o discípulo quem se coloca aos pés do mestre, para ouvir do mestre o que o mestre tem a ensinar. Maria, portanto, aqui nos ajuda a compreender que a ação, representada em Marta, é sem dúvida nenhuma fundamental. Mas, para que essa ação seja consistente, é necessário saber, antes de tudo, escutar o Evangelho. Queria destacar de novo que Maria, uma mulher, está na posição típica de um homem do discípulo. Então, de novo, se reforça Jesus, que vai superando as convenções sociais e culturais e reconhecendo também na mulher uma discípula, ou seja, uma testemunha autêntica do seu Evangelho. É diante da reclamação de Marta para Jesus a respeito da atitude de sua irmã, que Jesus responde primeiro a Marta, que se preocupa, está agitada demais, com muitas coisas, e fala sobre Maria. Ela escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. O que é essa melhor parte? A melhor parte, como já disse, é a escuta do Evangelho. Para nós, que não nos encontramos dentro daquela casa, mas que sim somos convidados, a partir de nossos corações, uma disposição de vida, a nos colocarmos aos pés de Jesus, o Evangelho é Jesus mesmo, que com os seus gestos, ações, com as suas palavras, o modo como ele se encontra com os outros personagens, como ele ensina, nos revela a vontade de Deus. Mas não uma vontade de Deus qualquer, uma vontade de Deus abstrata,
ou uma vontade de Deus que a gente usa como justificativa para aquilo que a gente não entende na vida e que a gente tem dificuldade de aceitar e que é mais fácil se reconhecemos como vontade de Deus. Não, não é essa vontade de Deus de uma devoção muito ingênua, muito pobre. A vontade de Deus, revelada no Evangelho, que é o próprio Jesus, é uma vontade que compromete a nossa vida, de acordo com o que o próprio Evangelho nos ensina. Se nós olharmos no Evangelho de Lucas, a cena anterior à visita de Jesus à casa de Marta e Maria é a cena na qual Jesus expõe a parábola do bom samaritano diante da pergunta que lhe é dada: o que é necessário fazer para alcançar a vida eterna? Jesus fala do bom samaritano, portanto, o Evangelho aqui, Jesus, aquele que, sentado aos seus pés, nós temos que ouvir, revela a vontade de Deus como um gesto de misericórdia que não se impõe sobre mim, mas que me convoca a comprometer-me com o outro, que o Evangelho chama de próximo. Condição fundamental para alcançarmos a vida eterna. Condição fundamental para que o nosso agir não seja simplesmente um excesso de ações e atividades, mas seja de fato um testemunho consistente que inclui a ação enquanto revelação, proclamação do Evangelho ao mundo. Marta e Maria, portanto, representam duas atitudes que a Igreja precisa sempre rever e equilibrar. E cada um de nós, porque somos Igreja, precisamos também rever e equilibrar na nossa própria vida. De modo especial, Jesus está sempre ali, sentado, esperando que nos coloquemos aos seus pés.